Grande abraço para você que acompanha o canal Orlando Batista Esportes. Hoje com muitas notícias do CSA, do CRB, você vai acompanhar tudo a partir de agora. Antes deixa eu falar da Puro Mel, que dispõe de mel de primeiríssima qualidade, mel puro, mel legítimo das abelhas italiana e também uruçu. E como você adquire o Puro Mel? É fácil pelo WhatsApp 981231106. Você faz a sua solicitação aqui na Grande Maceió e recebe o seu produto em casa. Como também tem a opção de adquirir queijo de manteiga, queijo de coalho e a deliciosa manteiga do sertão. E a equipe do CRB segue no mercado em busca de contratações, visando o restante da temporada e até mesmo da temporada de 2025. Já tem um pré-contrato, o Vinícius Barato. Foi anunciado e já está, inclusive, treinando e à disposição do técnico Daniel Paulista para a próxima partida, sábado, contra o Curitiba, o Cleiton, ele que vem da equipe do Juventude. Também o CRB anuncia a qualquer momento, já que deu conta de que o jogador está contratado, o lateral esquerdo, Rian, vem da equipe do Bahia. É um jovem atleta, mas com bom potencial. O Chay continua fazendo os exames médicos e físicos e a qualquer momento também pode ter o seu contrato assinado. O CRB que continua no mercado também é em busca agora de um zagueiro, já que na última partida, diante do Mirassol, a equipe regatiana teve um desfalque ainda no primeiro tempo. O Heron sentiu uma lesão no joelho, ele precisa passar por um processo cirúrgico e aí a recuperação será mas muito lenta. Ele não volta nesta temporada, o CRB, portanto, precisa de mais um jogador para ocupar esse lugar na zaga regatiana. No lado do CSA, praticamente todos os ingressos vendidos, restam poucos ingressos para o jogo do próximo domingo aqui na capital alagoana, diante do Floresta. A equipe azulina colocando realmente um grande público no estádio Rei Pelé. Como também vem melhorando gradativamente o quadro de sócios, já beirando os 3.000 sócios da equipe azulina. Estivemos recebendo nessa quinta-feira, lá na Gazeta News, para o segundo tempo do programa Bola Quente, o qual eu apresento de segunda a sexta-feira a partir de 7 da noite, o gerente de futebol, Luciano Lessa. Falamos muito a respeito de dinheiro, de contratações, de renovações, de permanência de treinador, de permanência de jogador para a próxima temporada. Este vídeo tem uma cortesia da organização Arnon de Melo e você acompanha a partir de agora aqui no canal Orlando Batista a entrevista concedida pelo gerente de futebol Luciano Lessa para mim e para os integrantes do Timaço na Gazeta. Ele chegou aqui, meu amigo, ele tentava botar o narizinho assim de fora, aí a água entrava um pouquinho, ele se virava, aí entrava mais, ele estava uma agonia. Mas agora o time embalou, tem de uma sequência de vitórias, pode conquistar a 4ª vitória, inclusive aqui no próximo domingo, e aí já pensar mais alto, né? O elevador subiu, foi para a 10ª colocação, por conta do resultado do Remo, agora está na 11ª, mas enfim, está no bolo. Rebaixamento, honestamente, eu não acredito mais. O CSA ainda tem mais 7 jogos para fazer no mínimo 7 pontos, só se parar de jogar, né? Aí não vai fazer isso de novo, né, CSA? Chega disso. Abraçando o nosso Arner Oliveira, que está comigo, o nosso Guilherme e o Luciano, que acabou de chegar. Já está até meio ofegante ainda ou não tá? E aí, Luciano, seja bem-vindo mais uma vez, cara, vivendo outros ares. Boa noite, é sempre um prazer estar aqui conversando com vocês, né? Falando um pouquinho sobre futebol e falando um pouquinho sobre esse momento novo do CSA, né? Realmente, primeiro eu queria dizer que o clima da partida, apesar de eu saber da força da torcida, a gente conhece o que essa torcida é capaz, um jogo numa 13ª rodada de Série C, né, com o CSA ali no meio da tabela, a gente vê a movimentação que a torcida está preparando, que a cidade hoje já está respirando o jogo de domingo, então a gente sente mais uma vez a potência que é a torcida do CSA, né? Realmente, como você falou, quando a gente veio aqui da última vez, a gente estava nesse processo de reformulação, né, pensando nessas mudanças. Hoje, graças a Deus, a gente vem numa situação um pouco melhor. A gente ainda continua com os pezinhos no chão, sabendo que nosso primeiro objetivo é a conquista dos 22 pontos. E aí sim, se a gente conseguir esses 22 pontos rapidamente, a gente ainda vai ter mais campeonato para buscar outros objetivos, mas a primeira meta ainda não foi atingida, então os atletas sabem que apesar desse clima eufórico da torcida, a gente não conquistou nada ainda e a gente vai buscar domingo mais 3 pontos para deixar a gente ainda mais confiante para que essa meta chegue o mais rápido possível.
O Arner Oliveira. Nos embalos dos meninos de azul, podemos dizer assim, né? Porque a garotada tá fazendo a diferença. Aliás, a Juliele estava ali agora, tá com a gente fazendo trabalho de mídia, né? Aqui também, fotografando. Daqui a pouco ela vai participar aqui do programa. Mas dizer o seguinte, que o que disse o nosso mais novo, de 21 anos, que é o Caleb. Caleb disse aqui o quanto ele está feliz no CSA, Luciano. E um aspecto, né? O CSA confiou. Quando eu falo CSA, a gente tem, o jogador é ligado à comissão técnica. Mas para a comissão técnica, para dar tudo encaixado, é tudo discutido com a área de futebol do clube, com o executivo, com o supervisor, né? Com toda essa área, né? Com o gerente de futebol. Então, ele está muito feliz pela oportunidade, porque com ele em campo, né? Com ele em campo, a média de idade, junto com o Nicola e junto com o Brian, ela vai para 23 anos. Sem ele em campo, com o Gustavinho, né? Com o Gustavinho, a média de idade sobe para 24 anos. Quer dizer, a média do setor de meio campo do CSA. E ele está feliz pela confiança que está sendo dada, principalmente a ele, né? Um dos mais jovens do grupo. E a gente vai analisar que o meio campo do CSA é um meio campo jovem, né, Luciana? Verdade, Warner. Eu acho que o Caleb foi muito feliz na entrevista dele. Aquela coletiva dele, eu assisti ela com muita atenção e acho que foi legal porque foi sincero. Né? Você via nas palavras dele, né? É verdade. Uma coisa espontânea, ele estava realmente externando o que ele está sentindo no momento. E foi o que a gente pensou também na hora de fazer a reformulação. A gente queria realmente mudar um pouco o que a gente estava vendo, na verdade, mudar bastante o que a gente estava vendo. Não por falta de qualidade dos atletas, tá? Que fique bem claro isso. O pessoal que estava aqui eram atletas de qualidade, com um currículo invejável. Tanto que tem atleta que saiu daqui que já estava jogando Série B. O Marquinhos está no Mirassol, o Xuxa está jogando também já no Água Santa. Então, assim, são jogadores de qualidade que, infelizmente, aqui no CSA não funcionaram. A gente sabe que isso acontece. E essa mescla, a gente veio trazer jogadores muito jovens, como o Buga estava aqui já, a gente nem bota tanto na conta, mas ele não estava sendo utilizado. Gustavinho, 22 anos, Caleb, 21. Tem outros jogadores também com essa mesma faixa etária, Robinho, 23 anos, né? Mesclado com um jogador como o Thiago Marques, que já estava na casa, como o próprio Roberto, que chegou também para dar essa vivência. O Yuri Senna é um goleiro também jovem. Então a gente tentou trazer jogadores que tinham esse perfil de querer algo mais na carreira. E talvez essa tenha sido a principal característica que a gente buscou nesse momento. A gente vê um camisa 10 como o Brian, por exemplo, que veio, sem querer desrespeitar, mas veio do mercado menor, que é o Piauí, veio do Altos, que está fazendo uma bela campanha na Série D, mas veio por uma oportunidade que talvez ele não tinha tido na carreira ainda. A gente vê o empenho que ele dá dentro de campo. Grata surpresa. A gente vê o Brian, por exemplo, armando como ele fez no primeiro gol contra o Figueirense, que foi, para mim, talvez um dos gols mais bonitos que a gente teve nessa rodada da Série C. E no mesmo jogo, a gente vê ele dando carrinho defensivamente, marcando o atacante do outro lado. Então, esse tipo de entrega foi o que a gente buscou e ficamos muito felizes em ver que isso está sendo revertido dentro de campo. Vai ter um acréscimo, porque a janela já abriu. Lembra disso, Solano, que se falou muito, né, Guilherme? Da questão do número de jogadores que poderia ser acrescido, principalmente com a abertura da janela e dos resultados. Os resultados vieram, né? Vocês trouxeram recentemente o Paulo Vitor, né? E agora o CSA vai ter contratações assim pontuais ou dar uma freada nisso aí? A gente ainda tem espaço, tanto de inscrições no campeonato quanto no nosso elenco. O nosso elenco ainda é um elenco reduzido. A gente vai praticamente para as viagens e para o jogo com tudo que a gente tem disponível. A gente não tem um elenco muito grande. Nessas 3 últimas contratações, o Robinho, o Matheus Boiati e o Paulo Vitor foram realmente para ocupar os espaços que estavam vagos em posições que não podiam ficar vagas. A gente só tinha 2 goleiros, por exemplo, para a competição. Você imagina se a gente perde um goleiro por contusão ou por cartão, a gente só ia ter um goleiro para outro jogo, né? Não tem como ficar numa competição desse nível com apenas 2 goleiros. Zagueiros, a mesma situação, a gente só estava com 3 zagueiros. Então agora a gente preenche os espaços, vamos para mais uma rodada com esse elenco mais um pouco encorpado, mas a gente tem espaço para, no decorrer do campeonato, de acordo com o que o campeonato apresentar para a gente tentar buscar mais 1 ou 2 peças aí, para buscar algo mais da competição, se ela permitir.
Luciano, bem-vindo mais uma vez aqui à nossa estrutura. Agora que as coisas estão caminhando bem, o CSA saiu da zona de rebaixamento e tudo mais, o que pode ser revelado sobre as negociações que aconteceram? Esses jogadores que estão aí hoje foram negociações muito difíceis e o que o CSA usou de argumento naquele momento que estava difícil para trazer esses jogadores, como o Brian, que estava bem lá no Altos, como o Robinho no Brasil de Pelotas, que vinha fazendo boas atuações. Quais foram os argumentos do CSA para trazer e comprar a briga contra o rebaixamento? Cada jogador tem uma história, né? As contratações. O Brian, por exemplo, é um jogador que a gente já conhecia. Eu já conhecia o Brian de vê-lo jogar, principalmente aquele jogo contra o CRB na Copa Nordeste, que ele jogou aqui no Repelé. Me chamou muita atenção. E aí eu também tenho que dar créditos ao Anthony, que é o nosso scout, né? Nosso departamento de mercado. Então, o primeiro contato com o Brian foi até através dele, depois a gente entrou em ação. E conseguimos captar esse jogador, mas assim, o Brian, por exemplo, foi uma contratação rápida. A gente falou para ele CSA, ele tinha uma cláusula de liberação do time dele para divisões acima, e no mesmo dia a gente já fechou, ele já veio embora e pronto. Não foi uma difícil. O Robinho também, mesma situação. O Robinho tinha uma partida no final de semana, a gente falou com ele na sexta, ele já não foi nem para o jogo, né? Veio direto para Maceió. O Nicola estava também no Santo André, não estava sendo utilizado por uma questão burocrática dele lá, de renovação e tal. Quando a gente bateu o telefone... O Nicola é até um caso interessante, porque o Nicola ele nem negociou valor. O Nicola, o valor que a gente passou, ele já deu ok e veio realmente porque ele estava com vontade de vir para o CSA, né? Encarou o CSA como uma oportunidade. E era isso que a gente estava querendo nos atletas, né? Então, o Nicola, a primeira conversa que a gente teve, já deu tudo certo, ele já veio embora. Então, a gente não teve muitas dificuldades. Logicamente, a gente competiu com outros times, principalmente quando a gente fala em Roberto, né? Que o Roberto, por exemplo, graças à ligação, já trabalhou com o professor Igor no Vila Nova, isso facilitou a vinda dele para cá. Ele tinha propostas maiores de outros clubes da Série C, mas preferiu vir para o CSA por essa ligação que ele tinha com o treinador e também pela história, pela camisa do clube. Então, a gente não teve tantas dificuldades em relação aos reforços que a gente buscou no mercado, né? A gente agora entende que o time está numa situação favorável. O nosso objetivo maior é manter o momento positivo do time, né? Então, dar moral, continuar com esse trabalho da nossa presidente e da diretoria, cumprindo com nossas obrigações perante os atletas, inclusive com premiações, tudo isso, para que eles se sintam realmente prestigiados, porque a gente está realmente muito satisfeito com o que eles vêm entregando nas últimas partidas, para depois, como eu falei, se por acaso o campeonato nos permitir pensar em outras coisas, a gente pode buscar mais algum outro atleta para dar uma qualificação diferente. Luciano, a gente ia observando o CSA e assim, da última vez que você esteve aqui, a gente falava, mas a gente ficava com algumas perguntas com um tom realmente de dúvida. Por exemplo, o treinador havia falado de que o Brian seria uma aposta da diretoria. E aí eu digo, meu Deus, aposta agora? Mas aí, diante disso, eu quero dizer o seguinte, que até agora nada deixou de ser uma aposta, porque ninguém sabe que se tudo vai dar certo, mas que vem dando tudo muito certo, né? Os jogadores que chegaram estão encaixando na equipe. O treinador, principalmente, né? Deu uma outra cara para o time. A psicóloga esteve aqui, inclusive, conosco a semana passada, passou um panorama todo e agradou muito a nós. Excelente trabalho da Natânia. Exatamente. Excelente. Fundamental. Agradou demais tudo que a gente ouviu dela, como repórter, fazendo as perguntas, como agradou também o público que ouviu. Show de bola, repercussão muito, mas muito positiva. Como também vem dando muito certo a blindagem criada pela Miriam, através de vocês também, de não haver interferência de fora para dentro do CSA. Era impressionante. O CSA se preparava para um jogo como domingo, não se falava nos 15 mil torcedores que vão estar lá. Se criava um ambiente durante a semana que ia tudo por água abaixo, era um inferno para poder controlar. Arrumavam alguma coisa para ter confusão. Tinha que aparecer algum assunto. Então isso passou a não existir no CSA. Ou se existe, mas hoje perdeu força. Não incomoda mais. E você falava também da dificuldade de trazer jogadores. Em relação a quem chegou aí, qual a realidade contratual com o CSA? Porque tem jogadores que já caíram com uma luva no time e em todos os sentidos. Quem fica para a próxima temporada tem essa situação também? A gente já começou a conversar com o treinador Igor, né, sobre quais peças a gente pretende manter para o campeonato que vem, para a temporada que vem. Alguns, independente do restante da competição, a gente já está conversando sobre isso. Alguns atletas já têm, como o Matheus Zagueiro, por exemplo, Matheus Santos, ele já veio com um contrato até o ano que vem. Outros, a gente acrescentou no contrato uma cláusula automática de extensão
caso a gente permaneça na Série C, né? Por exemplo, o Robinho chegou agora, ele tem uma cláusula de extensão até o ano que vem, caso a gente permaneça na Série C. Outros jogadores a gente incluiu essa mesma cláusula. Então, a gente quer manter a espinha desse time, pelo menos que aparentemente deu essa liga rápida e que ainda, ao meu ver, tem um potencial de evolução grande, por serem jogadores jovens. E é natural, até porque a confiança vai aumentando, né, Luciano? E vai pegando mais entrosamento, que é questão física também. Então, a gente acredita que esse time vai crescer muito. A gente não sabe até onde ele vai chegar, né? Mas ele tem um potencial, uma margem de crescimento. Então, a gente pretende renovar com esse elenco, somente o que eu digo, o elenco principal, né? São os titulares ali que estão em campo, para a gente começar uma temporada 2025 melhor do que a gente começou esse ano. A gente tem uma competição que a gente não pode deixar repetir o que aconteceu esse ano, que é a pré-Copa Nordeste, que é no início de janeiro. Sempre ali, né? 5, 6, 7. Isso. Começou o ano, já tá... E a gente remontar um elenco... Tem uma base. Para a gente montar um elenco novo para esse jogo vai ser um risco muito grande. Então a gente hoje tem uma base... a gente tem uma dupla de zaga hoje, até complicado a gente elogiar defensor, né, na véspera de um jogo. Mas eu confio demais na nossa dupla de zaga hoje. Né? Tanto o Biazos quanto o Mateusão, eles estão numa crescente como dupla, né? O Biazos realmente, nos 3 últimos jogos do Biazos foi em alto nível. Também é um jogador que se encaixa no que o Arne falou, de uma idade baixa, jogador de 22 anos, se eu não me engano, que também a gente já quer contar com eles para o ano que vem. Isso já encaixou de uma maneira perfeita. O Roberto é outro jogador que agradou muito nos jogos que fez, é um jogador mais velho. É o rei da assistência, né? Nas últimas partidas sempre aparecendo sai do pé dele. Na cara do gol, né? Sai do pé dele. Até de arremesso lateral ele dá assistência. Ele faz o gol, exatamente. e assim, além da parte dentro do campo que todo mundo vê, o Roberto hoje é uma peça fundamental para a gente fora de campo. A liderança do Roberto no vestiário, no dia a dia, né? Ele lidera não só pelas palavras, brincadeiras, ele é muito brincalhão no vestiário, é o cara que puxa as piadas e tudo mais, mas pelo exemplo. É um dos que mais treina, apesar do currículo que ele tem, é um dos caras mais comprometidos que a gente tem ali dentro. Então, um jogador jovem que chega no clube e vê o Roberto fazer o que ele faz nos treinamentos, ele não tem como fazer diferente. Né? Então, esse estilo de jogador é que a gente quer manter aqui no clube para as próximas temporadas. A próxima pergunta é da nossa Juliane Rocha. Boa noite, Luciana. Veja como é um toque de mágica. Saiu o Guilherme, já tem a Juliane. Apareceu assim de forma repentina. Vai começar Eu ia com dizer, o Guilherme Matheus, já foi. Guilherme e Juliane. É tudo assim. Mais um prazer, mais uma vez, ter você aqui, porque é muito longe, sabe, gente? Você não tem noção, assim, é muito difícil para ele estar aqui presente com a gente. Mas você falou há pouco do Nicola. E eu fiquei muito na mente com a imagem dele, porque nesse último jogo, o CSL entrou primeiro, justamente para o time pegar aquela festa, né, a torcida, e ficou esperando por um tempo a equipe do Figueirense subir. E eu prestei atenção no time e o Nicola, ele tava cantando a música da torcida. E eu fiquei imaginando, cara, ele tá aqui há, sei lá, 2 semanas, 3 semanas, não mais que isso. E essa ligação que já existe, sabe? Esse time, de fato, me surpreendeu por ter já não apenas se comprometido com o objetivo do CSA, mas se encaixou de uma forma, assim, que é absurda. E, pra mim, o time é um acerto, o que você falou de uma atitude radical. E nesse momento a gente pode falar também que é um acerto, né, por conta de tudo que vem acontecendo com o CSA, mas talvez o maior de todos seja justamente o Igor. Sabe, o Igor Magalhães, eu tenho admirado muito as falas dele pós-jogo, sempre muito pés no chão. E você falando de manter o elenco e tudo mais, já para a próxima temporada, e aqui na nossa mesa eu mesma já falei, eu acho que é um técnico para se iniciar uma temporada, para se iniciar um projeto. E é muito interessante que você fale que não apenas desses jogadores, mas também do técnico, que o CSA precisa ter esse time já formado para a temporada que vem. Mas eu queria saber da parte financeira quanto a isso, porque assim, digamos que um CSA consegue a permanência matemática, tudo certo, mas não consegue avançar para a próxima fase. Você fica ali basicamente do fim de agosto até, digamos, novembro, eu acho que é quando começa... Meio de novembro a gente se representa. Isso, quando começa de fato os trabalhos. Essa parte financeira, para você manter um elenco que não está jogando, é discutido já internamente? Já, a gente já conversou sobre isso. Primeiro, falando do Igor, concordo plenamente com você, tá? Tanto que essas renovações dos atletas já passaram numa conversa com o treinador, né? Quem vai ser renovado ou não já é alinhado também com o professor Igor.
Então, ele, sem dúvida nenhuma, é uma pedra fundamental no que a gente imagina para a temporada que vem. Não só ele, logicamente ele que capitaneia, mas eu queria fazer um adendo também para o professor Zé Carlos, né, que é o auxiliar dele, que também é um treinador, que hoje está como auxiliar do Igor, que acho que a dupla dos dois foi ótima. A dupla, ela funcionou perfeitamente, né? São duas pessoas que têm um conhecimento muito grande de futebol, os dois foram ex-jogadores, né? E assim, a sinergia entre os dois ela é fantástica. O Igor é um pouco mais pesado, o Zé é um pouco mais engraçado, então fica até aquele negócio do policial bom e o policial malvado, né? Então eles fazem um bate e outro assopra. Eu acho que o casamento dos dois é perfeito e tem funcionado demais ali. Batman e Robin, né? Tem funcionado demais no nosso dia a dia. Se vocês prestarem atenção nos jogos, quem comanda as bolas paradas do CSA é o Zé Carlos. Nos treinamentos é o Zé Carlos. E nos jogos, a depender do momento, eles trocam de posição no campo. Né? No último jogo do ABC, isso foi bem visível. Teve uma falta lateral, que como não pode ficar os dois em pé, o Igor até voltou para o banco e o Zé Carlos ficou para comandar aquele momento da bola parada. Então isso é uma coisa que eu acho impressionante dos dois e concordo com você quando fala que todo o nosso planejamento do ano que vem ele tem que passar pela permanência do Igor. A gente sabe que também não é fácil. Como todo mundo que começa a vencer, ele começa a atrair atenção, né? Isso a gente está ciente disso. Mas já conversamos com ele também sobre o interesse do clube e o interesse dele em permanecer. E a gente espera que essa história tenha um final feliz. E esse ato entre o final da Série C com o começo da pré-temporada, ele logicamente é um momento tenso quando a gente fala em orçamento. Só que a gente calcula o que a gente tem a receber dos patrocinadores até o final do ano, somente o dinheiro do governo do estado, o apoio que vem do governo do estado, da prefeitura de Maceió, ele é suficiente para a gente suprir esse período ali de carência de jogos. Né? Então a gente está esperançoso, até porque não é todo o elenco que permanece, né? Os novos contratados virão só em novembro mesmo, mas essa espinha que vai permanecer de um ano para o outro, ela tem como ser paga nesse período sem muita dificuldade. Vamos ter novos ingressos amanhã, novo lote, ou você acredita que acaba tudo hoje, hein? Eu acho que nem a virada de lote a gente vai ter. Não dá, né? Eu acho que pela última parcial que eu tinha recebido, faltavam 500 e poucos ingressos para esgotar. Eu acredito que agora já tenha até esgotado. Não tem sentido mais, né? Acho que não teve mais parcial divulgado, né? Teve. Pelo menos Mas assim... agora o CSA divulgou um card de 18 mil, né? A tentativa, na verdade, agora é através do sócio-torcedor. Foi feita uma campanha de perdoar a dívida, né? Sim. Então, quem pagar já volta a ter acesso aos jogos, porque realmente o que tinha de carga de ingresso para vender, ela já estava se encerrando, acredito que já tenha até encerrado. E vai ficar... E outra coisa, né? Bom dizer que de todos os jogos até agora, o CSA é o único que vai ocupar o Rei Pelé praticamente em toda a sua totalidade, né? Podemos dizer assim, né? Perfeito. Porque levar em consideração, tivemos um grande público na Copa do Nordeste na decisão. CRB e Fortaleza. Ali, né? Mas o Fortaleza ocupou parte da ferradura, do lado esquerdo, né? Do lado do placar eletrônico. O CSA, ele vai ocupar aquele lado dali, porque o espaço que vai ficar reservado é um espaço que o CRB também na Copa do Nordeste deixou reservado para até a família do técnico Daniel estava lá nesse espaço, que é um para os autistas, né? E outro espaço que será, inclusive o CSA vai, como cortesia, pagar água, pessoas, pagar refrigerantes para esses 40 torcedores, não é isso, Luciano? Exato. Como espaço reservado para a Floresta, até agradecer a diretoria do Floresta, né, pela sensibilidade de concordar que não viriam torcedores, então a gente cedeu um espaço menor, onde vai ficar os familiares dos atletas, os torcedores que vierem também, e como é uma área que tem um banheiro, mas não tem um bar, aí a gente vai disponibilizar para eles refrigerante, água, para que eles fiquem confortáveis lá durante a partida. Ô Luciano, a equipe do CSA deu uma melhorada, a gente sabe disso, está repercutindo aqui. Direito, a gente já pode colocar também, inclusive aqui, a opinião do torcedor através do nosso canal, Gazeta FM, que a gente abraça e pede para deixar o like também, para poder a gente alcançar mais pessoas. Valeu então, galera? Então participe conosco. A respeito de incentivo financeiro, por exemplo, o famoso bicho, o CSA tem usado também essa prática, né? Tem sim. A gente já tinha acordado desde o início da competição, valores de premiações para os atletas, e estão sendo cumpridas de forma rigorosa aí pela nossa presidente. Em alguns momentos a gente até dá um extra, do ABC teve até uma premiação um pouco maior do que o combinado,
né? Em algumas situações a gente pode caprichar um pouquinho mais, a depender de como tiver o dia do jogo, do clube, e a importância e a dificuldade da partida. Só pegando o gancho, se possível, Orlando, dessa pergunta do Orlando, falando justamente de premiação, porque quando a gente avalia a matemática da tabela, vamos dizer assim, isso foi uma pergunta que eu tive até a oportunidade de falar com o Igor Magalhães em uma das coletivas, porque da parte de cima da tabela, o CSA só vai encarar o Tombense. Então, para essa briga do confronto direto, para tirar ponto de quem está lá em cima, só tem esse confronto. Então, matematicamente, lógico, ainda é possível para o CSA, mas tinha que ter todo um arranjo lá para o CSA, no final das contas, estar ali, sei lá, pelo menos na 8ª colocação e passar para a próxima fase. Mas há, digamos, um planejamento assim, é uma premiação até a gente confirmar matematicamente a permanência e depois, em caso de classificação, vira tudo e há um novo planejamento também de premiação, já que é uma nova fase da competição? Isso. São duas situações, né? A gente tem uma premiação que já tinha sido acertada por jogo, né? Por jogo em casa, jogo fora, empate em casa não tem premiação, tá? Agora, classificação entre os 8 já é acordado com os atletas um valor e o acesso também já é acertado com os atletas esse valor. Em relação à tabela, realmente a gente não tem um confronto direto, só o Tombense, com os times do G8. Porém, eles vão se enfrentar muito entre eles. Então, isso também é bom pra gente, né? Porque um derruba o outro, ou os dois empatam. E a gente até, eu considero até uma vantagem a gente deixar eles se baterem primeiro, né? A gente vai correndo por fora. Logicamente, a gente sabe que não é fácil os jogos que a gente vai ter pela frente. Um jogo do Floresta, a gente conhece o Marcelo Cavo. A gente imagina como ele vai preparar esse time aqui. Ele conhece a cidade, conhece a torcida. Tenho certeza. Aqui há pouco tempo, exato, né? Exato. Eu até queria aproveitar, né, para mandar um recado direto para a torcida. A torcida precisa ser inteligente nesse momento, né? Marcelo Cabo, pela capacidade que ele tem, pelo conhecimento que ele tem da nossa torcida, ele vai tentar que o time dele irrite o nosso, né? Que a torcida comece a chiar, tentar fazer a nossa massa se virar contra o clube, virar os jogadores. Virar o jogo, vai né? ser Torcida, isso, exatamente. A estratégia eles vão utilizar do que estiver à disposição. Exato, aquela cera chata, o tempo passando e os jogadores ficando nervosos. Então, que a torcida da gente entenda isso, entenda que isso vai ser uma estratégia de jogo e que ela nos ajude. Não entre nessa pilha que vai ser formada pelo time adversário, que venha incentivar, continue gritando, torcendo e cantando, que eu tenho certeza que no final dos 90 minutos a gente vai comemorar a vitória. Ô, Ginieri, vê se você consegue abrir o YouTube. Vamos porque lá. pelo menos o meu tá rodando aqui, mas muito pouco. Tranquilo. Congestionou. Exatamente. Congestionou, só pode, né? Galera, só lembrando a você que está acompanhando o nosso canal Gazeta FM AL, de se inscrever nesse canal, também deixar o like no vídeo. Se você tiver uma dúvida para o Luciano, então aproveita que esse é o momento. Nós temos aqui a participação do José Luna, tem o Genivaldo Lima, o Silvan de Almeida, ele está dizendo aqui, a única boa herança que o Pastana deixou do CSA foi o treinador Igor Magalhães. Mas é a participação da galera com a gente. O Silvan Almeida, ele trazendo agora chegou aqui, João. Um comentário importante, essa manutenção de um time base para o CSA para 2025. Só lembrar que os acessos da Série D a foi com manutenção de uma espinha dorsal, lembra o Silvan de Almeida, portanto, aqui participando com a gente. O Pedro Paulo, ele também deixou um comentário. Se o CSA se classificar e conseguir o acesso, eu traria de volta o Gabriel Taliari. Gabriel Taliari que deixou boas lembranças no torcedor, né? E ele tá dizendo que traria de volta. Ele tá no banco no Juventude. É um jogador que, apesar de pouco tempo que passou aqui, se identificou com o CSA. Essa é a opinião do Pedro Paulo. Tem o Aldo Pereira também, o Genivaldo Lima, Alan Santos, muita gente participando no nosso canal Gazeta FM AL. Olha, tem aqui o Altamiro Nobre, ele deixou o último comentário aqui dizendo: boa noite, Luciano. Você na última entrevista falou que iria esperar a janela de transferências abrir para suprir as carências do elenco. O CSA ainda sente falta de um centroavante e um lateral direito. É a dúvida do Altamiro Nobre. Obrigado, Altamiro, pela pergunta. Acho que a gente vai aguardar realmente essa primeira movimentação. Com a abertura da janela, vários jogadores de Série B já começam a ser oferecidos para o mercado em geral, né? Não só para o CSA, para o mercado em geral. A gente tem uma limitação financeira que a gente não pode esconder também.
A gente não pode fazer nada que fuja do orçamento do clube. Se tem uma coisa que a gente está cumprindo com a limitação que nos é passada, então, se eu posso usar 10, eu vou usar 10. Se me liberarem 20, eu vou atrás de 20. Né? A gente trabalha com o orçamento que é dado. Mas, só para fazer um adendo aí na fala do Altamiro, eu acho que o Thiago Marques, hoje, talvez seja um centroavante um dos mais cobiçados no mercado nacional. Tem gente, inclusive, muitos torcedores, o Orlando tá de prova aqui, que também é muito ligado no YouTube, muitos torcedores do CRB, o Thiago não seria um nome interessante para o CRB? Essa semana, a gente no domingo, a gente apresentando no programa O Terceiro Tempo, teve gente dizendo que ele estava sendo observado pelo time do Ceará, que é a Série B do Campeonato Brasileiro. E um jogador experiente. É o melhor ano, né, dele, talvez nesses últimos... Os números, o que ele tem é o melhor. CSA, que o Ceará observe com muito carinho, né? Até pela televisão. Mas assim, mas o Thiago, ele além de estar muito feliz no clube, a família dele muito adaptada a Maceió, eles gostam muito da cidade. Eu acho que esse é o ponto mais fácil para todos os jogadores. Exatamente. É um atrativo na hora que a gente vai negociar, a cidade de Maceió. Então a família estando adaptada aqui, inclusive já é um atleta que a gente sinalizou que quer renovação. O Thiago, para tranquilizar a torcida, o Thiago ele não tem cláusula de liberação para a Série B, para a Série A, nem para canto nenhum. Tem multa contratual, a multa inclusive alta para o mercado nacional. E a gente está muito feliz com o desempenho do Thiago. Então, essa questão do Thiago, para mim, não existe a possibilidade de a gente perder o Thiago nesse momento. E assim como foram levantadas outras situações, inclusive de atletas que não podem nem mais jogar em outro clube. Por exemplo, foi falado do Nicola, que ele estava sendo observado por time A, time B. O Nicola já jogou 2 competições nacionais por 2 clubes diferentes. Ele não pode ir para um terceiro. Só se ele for para fora do Brasil e também a gente não tem cláusula de liberação também nesse caso. Então, a gente está muito tranquilo que esse elenco vai com a gente até o final da competição. A gente está muito feliz com o que eles vêm apresentando. A gente está correndo no extracampo para mantê-los bem supridos do que eles precisam e bem atentos que nada foi conquistado ainda. Acho que aquela fala do Igor, ao final da festa que a gente fez no vestiário, aquilo para mim é emblemático e é realmente o que a gente sente. Ainda não conquistamos nada. O trabalho aqui está sendo pesado. Quarta-feira, por exemplo, a gente treinou 2 períodos e ele disse a frase, né? Quem quiser descansar, vai para casa. Porque aqui a gente vai até o final buscando. Como mudou o ambiente, né? Esse cara fala assistir outro tempo, o cara. Capaz de ir todo mundo mesmo. Das coisas. Eu prefiro ir. Dia de chuva, inclusive. Deixa eu abraçar mais uma vez a turma que está participando aqui conosco. Pedir que deixe o like também. A gente tem muita gente vendo a gente aqui e os likes ainda em relação à turma que está acompanhando a gente, os likes estão poucos. Então, sinal de positivo aí. Alan Santos, aquele abraço, viu, cara? Grande abraço mesmo. Figuraço, né? Sem dúvida. O que teve realmente o Richard, né? Foi um estiramento, tem um grau, né, acentuado nessa lesão, e o Jean já esperava até que ele iniciou semana passada a transição, mas ainda eu acho que os dois não vão para esse jogo. O que é que você tomou conhecimento? O Richard teve uma lesão muscular, né, região posterior da coxa. É um grau acentuado, assim? Não é uma lesão que tem um grau muito acentuado, mas como ele vinha de um desgaste grande, porque ele vinha jogando em alta intensidade os últimos jogos, ele vai ter uma recuperação um pouco mais calma, né? Então, acredito que ele fica à disposição quando a gente voltar do jogo do Remo. Que ele vai voltar a estar à disposição do professor Igor. Depois do Remo, né? Depois do Remo. O Jean, isso é previsão, né? Você sabe que pode ser um pouquinho antes ou um pouquinho depois. O Jean, ele já está em fase de transição, ele já estava louco para voltar para o jogo nessa última partida. Já está treinando com o grupo nessa fase de transição e acredito que a partir da próxima semana ele já está liberado aí para voltar às atividades. Ainda está da dependência do resultado de um exame para a gente confirmar a cicatrização da lesão dele. Você se concentra mesmo no sábado, é isso? Não tem aquela... Por ser um grande jogo, uma decisão assim que a gente coloca no papel. Às vezes, antigamente, o cara ficava 24 horas antes, já estava... Não tem isso não, né? Não, a gente treina amanhã e sábado pela manhã ainda e depois vai pro hotel para descansar, se preparar e concentrar para o jogo de domingo. Luciano, a gente já está chegando na reta final da nossa entrevista, muito boa, por sinal. A gente está bombando aqui no YouTube. Abraço para a rapaziada que está participando conosco. Show de bola, o envolvimento. Se pudesse, só para finalizar, uma última pergunta, Orlando, me permita, rapidinho. Não, mas eu só queria saber do Buga, né? Porque o Buga, ele chegou no CSA, mas ele estava no Penedense. É um atleta que, assim, não foi visto apenas pelos torcedores do CSA e agora nesse momento. Para quem está acompanhando do início da temporada, né?
viu com grata surpresa a ascensão dele. Eu queria saber como tá a questão, assim, se o CSA tem todos os direitos já do atleta, como é que tá a questão de negociação, talvez uma renovação, porque é um atleta também que a gente tem visto que tá tendo um crescimento e encaixou nesse time de forma muito positiva. E jovem, então outro jovem, né? Outro atleta jovem. Posso falar bem do Buga porque eu acompanho ele desde a base do CSE. Né? Ele me enfrentou várias vezes, né? Fez muita raiva como adversário e agora alegrias estando no nosso time. O Buga estava no Penedense, mas ele não era do Penedense. Né? Ele pertence a um time chamado Capital e ele está emprestado ao CSA. Capital é de onde? É do Tocantins. Que tem 2 capitais, um do Distrito Federal e do Tocantins. Esse é do Tocantins. Ele está emprestado ao CSA já até o final do estadual. Então, ele já 2025, já permanece conosco. Existe uma opção de compra. Tá? Se o CSA quiser adquirir o atleta até lá, a gente tem essa opção de compra. E a gente vai estudar com a direção e com o próprio capital a possibilidade da gente efetuar essa opção de compra, né? Ver qual é o capital disponível, né? Ver qual é o capital disponível, né? Ver o que a gente pode, logicamente, negociar com eles em termos de parcelamento, valores, percentuais futuros. É porque vai ficar numa grande capital, né? Hoje tá cheio de trocadilho aqui, pessoal. Mas, assim, é um jogador que é muito importante pra gente. Tem realmente feito uma dupla com o Nicola impressionante, assim. Era algo que faltava no Parece CSA. que eles jogavam junto há um ano, né? A gente se assustou positivamente com o desempenho dos dois no jogo com o Botafogo, porque eles tinham 2 dias de treinamento. Né? A desenvoltura deles em campo ali parecia que eles eram uma dupla já de um ano. Então, é aí que eu falo que a gente vê um potencial de crescimento. Né? Se eles já, em tão pouco tempo, estão desempenhando esse futebol tão legal, imagina esses caras com mais meses aí de treinamento, de entrosamento de jogos. Então, o Buga é uma grata surpresa para quem não o conhecia. A gente agora está vendo o que ele mostrou na base e eu espero que a gente consiga permanecer com ele mais um tempo. Ô, Luciana, a presidente, nas 2 últimas vezes que falou com o Arne, coincidentemente depois das 2 últimas partidas, ela falou a respeito de receber dinheiro do governo municipal e do governo estadual. E aí você já falou também que precisa dessa situação para poder estabelecer, definir quem pode ter continuidade para a próxima temporada, depois de uma paralisação do CSA, por um motivo ou por outro, até porque a Série C também não chega até o final do ano, o que pode ter em caixa para poder manter o máximo possível do elenco. Tem gente aqui falando em 80%, cobrando aqui no YouTube, viu? Fecha aí com 80% do grupo. Deu uma virada mesmo, que há pouco tempo 80% não prestava, né? Mas graças a Deus que está dando certo. Em relação a esse dinheiro que a presidente, que o CSA está esperando, ele pode comprometer, mesmo quando o CSA ainda está em atividade, o pagamento de uma folha, coisa desse tipo? Hoje a gente tem conseguido, né, através de muita luta e extracampo, né, até mandar um abraço para todos os diretores do clube. Ontem a gente teve uma reunião até tarde, justamente buscando recursos financeiros, né, há uma contribuição geral dos diretores nessa luta para manter o clube funcionando e com as contas em dia. A gente sabe que não é fácil, até porque quando a presidente assumiu, existia um passivo que ele está aí, né, batendo na porta, credores, fornecedores, e essa luta para manter essa engrenagem funcionando, ela passa também por amortizar esse passivo que ficou para a gente. Os apoiadores, né? Isso, exatamente. Mas a gente, por exemplo, a folha na CLT ela tá paga dos atletas, né, a gente vai trabalhar para pagar as imagens, que são datas diferentes. E esses 2 patrocínios, que são os maiores patrocínios que a gente tem no ano, eles ainda não entraram. A gente espera que eles entrem em breve, pelo menos parte deles, para que a gente continue realmente o restante da competição em dia, né? Somente com os atletas. Mas o que a gente tem a receber é mais do que a gente vai gastar até o final do ano. Isso é uma certeza que a gente tem. O que a gente gasta no futebol, de folha, é menor do que a gente tem a receber de patrocínio. Então, isso nos dá uma tranquilidade para que esse planejamento de renovações ele aconteça. A gente sabe que o fluxo de caixa ele pode não ser o melhor possível, né? A gente tem um montante a receber no final do ano, que a gente precisava dele agora. Mas o que a gente vai gastar até o final do ano é menor do que a gente vai receber. Então, a gente pode pensar nessas renovações com tranquilidade, para a gente começar uma temporada com Copa Nordeste, aí tem cota de Copa Nordeste, Copa do Brasil, tem a cota da Copa do Brasil que a gente não adiantou, vai receber lá na frente, passar de fase da Copa do Brasil, mais cota. Então, a gente está pensando em ter uma temporada 2025 mais tranquila do que 2024. Quero agradecer a vinda do Luciano. As portas continuam abertas.
Warner, parabéns pela iniciativa, mais uma boa matéria, muito esclarecedora. Enfim, Luciano, que Papai do Céu continue abençoando vocês para que o caminho seja sempre o melhor possível, cara. Muito obrigado, é sempre um prazer estar aqui, eu gosto muito de estar aqui, estou em casa. E realmente, acho que a gente tem que ser sincero, né? A gente naquele momento era o momento de fazer uma atitude radical, a gente fez o que a gente achava que tinha que ser feito. Se você me perguntasse se eu achava que esse time ia engrenar tão rapidamente, eu não vou ser hipócrita de dizer que com 2 dias de treinamento eu esperava aquele desempenho contra o Botafogo. A gente sabia do potencial dos jogadores que a gente foi atrás. Inclusive, existem muitos outros bons atletas na Série D. Alguns a gente não conseguiu trazer, por exemplo, porque ou o clube está bem na competição e não liberou, né? E jogadores consideravelmente baratos, comparado com o que a gente vinha gastando. Então a gente acredita muito nesse mercado, né? De atletas que estão se destacando em clubes menores. Espero que a gente continue nessa pegada, nessa restante de competição, que a gente consiga realmente conquistar coisas maiores ainda esse ano e que a gente tenha um 2025 aí de vários títulos e conquistas, se Deus quiser. Tá aí então Luciano Lessa falando aqui no canal Orlando Batista Esportes. Foram as notícias de CRB, de CSA aqui no canal. Agradecendo a você que esteve conosco do início ao fim do vídeo. Olha, não esquece de deixar o teu like, de fazer o compartilhamento, de fazer o teu comentário, fazer a tua inscrição. E aí você também ativa o sininho para receber as notificações. Valeu? Grande abraço para todos, fiquem com Deus.